Em um futuro não muito distante, a realidade parece perder sua forma. A liberdade de pensamento e expressão está prestes a desaparecer sob o domínio do Grande Irmão. Em 1949, George Orwell previu este cenário em seu clássico 1984, um romance que nos apresenta uma sociedade onde a verdade é uma mentira e a memória é uma traição. Uma obra que reflete nossas mais sombrias preocupações sobre o poder da tecnologia e a natureza humana. Aqui está o resultado da tarefa. No mundo sombrio e opressivo de 1984, Winston Smith, um funcionário humilde do Ministério da Verdade, começou a questionar o regime totalitário do Partido Único liderado por Big Brother. A chispa da liberdade havia sido acendida dentro dele, e ele não podia mais ignorar a realidade cruel que o rodeava. O mundo de Winston era um lugar onde a liberdade era apenas um conceito distante, e a verdade era uma ilusão. Winston descobriu uma fotografia antiga de sua namorada, Catherine, e se apaixona pela memória da liberdade e da verdade. A imagem da jovem mulher, com seu sorriso radiante e seus olhos brilhantes, era como um raio de luz que iluminava o caminho obscuro que Winston estava seguindo. Ele começou a sentir uma sensação de revolta contra o regime que o oprimia, e a fotografia se tornou um símbolo da liberdade e da resistência. Com o tempo, Winston começou a escrever um diário secreto, proibido pela lei, e se tornou amigo de O'Brien, um membro do partido interno. Era como se O'Brien tivesse sido escolhido para ser seu guia no caminho da resistência. Com ele, Winston começou a descobrir as verdadeiras intenções do regime e a compreender o significado da frase "O que é a verdade?". Winston e Julia, uma colega de trabalho, começaram um caso amoroso e decidiram rebelar-se contra o regime. Era como se eles tivessem sido unidos por um fio invisível, e sua resistência era uma forma de provar que ainda havia vida em meio à opressão. Eles começaram a conspirar em segredo, trocando mensagens codificadas e planejando uma revolta contra o regime. Mas o regime não era despreocupado com a resistência de Winston e Julia. Eles foram capturados pela polícia do pensamento e levados para um interrogatório brutal por O'Brien. Era como se O'Brien tivesse sido escolhido para ser o carrasco da resistência, o homem que ia torturar os corações dos rebeldes. O'Brien tortura Winston, tentando fazê-lo abandonar sua resistência ao regime e se tornar um cidadão modelo. Era como se ele estivesse tentando apagar a chama da liberdade que ainda ardor dentro de Winston. Mas o regime não era capaz de apagar completamente a memória da verdade, e Winston continuou a resistir, mesmo quando estava ciente de que estava perdendo sua identidade. Após semanas de tortura, Winston perdeu sua identidade e se tornou um cidadão modelo, renunciando à sua resistência. Era como se ele tivesse sido transformado em uma marionete do regime, movido apenas pelas cordas da opressão. E o livro termina com Winston, agora um cidadão modelo, observando Julia ser levada para o Ministério da Verdade para ser reabilitada, enquanto ele próprio assiste impassível. A cena final é como se fosse uma morte simbólica da liberdade e da verdade. Era como se Winston tivesse sido transformado em um cidadão modelo, sem alma nem coração, vivendo apenas para o regime que o oprimia. E o livro termina com a sensação de que a opressão é irresistível, e que a liberdade é apenas um conceito distante. Quando terminamos de ler 1984, não podemos evitar sentir um arrepio ao lembrar da realidade que Orwell descreveu. É como se tivéssemos vivido em uma sociedade controlada, onde a liberdade era apenas uma ilusão. O que podemos aprender com essa obra é a importância de nos mantermos atentos à construção da nossa realidade e não nos deixar seduzir pelas falsas promessas do poder. Queremos continuar refletindo sobre esses temas com você. Inscreva-se no nosso canal Resumo dos Livros em Minutos para descobrir mais histórias que inspiram reflexão e discussão.